Olá, então continuando com mais um vídeo, nós temos aqui o objetivo de fazer você resolver o seu problema do vazio existencial. Então, Deus tem um problema. Na verdade, ele tem 3 problemas e ele precisou resolver esses problemas. E o primeiro problema, então, que Deus tem é que Deus é santo. Então, o ser humano não pode chegar a Deus por seu próprio esforço ou por merecimento. Como nós vimos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores que nós falamos, então, da religião, das boas obras, das filosofias que são buscas, são tentativas humanas de as pessoas chegarem até Deus. E então, mas elas são tentativas humanas, ou seja, é o próprio esforço do ser humano. E através do próprio esforço do meu próprio esforço, nós não podemos chegar a Deus. Mas e então, se Deus quiser resgatar os seres humanos, como que ele faria? Como que ele faria isso? E fez, né? Então ele tem 3 problemas para resolver. O primeiro problema que ele teve que resolver é que Deus é santo. E se Deus é santo, não há pecado em quem é santo. Então o processo de santificação é um processo de abandono do pecado. E se Deus é santo, ele não pode aceitar o pecado. Ele não pode aceitar o pecado. Ele é perfeito no seu caráter e nos seus atributos. Ele é puro. Então o ser humano é pecador. Mas Deus não pode aceitar o pecado. Então esse é um dos problemas de Deus, que ele é santo. Se nós lermos Apocalipse 4, versículo 8b, então tem 4 seres vivos que diziam assim, na visão de João: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então perceba que esses 4 seres, na visão de João, que é uma visão do céu, eles diziam 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então ninguém é tão santo quanto Deus, né? E isso está relacionado então com um processo de abandono do pecado no que se refere a nós, os seres humanos. E o segundo problema de Deus é que ele é justo. Deus é justo, Deus é correto. Então, da mesma forma que um pai, quando ele diz que se um filho fizer alguma coisa, ele vai ter algum tipo de castigo, o pai tem que cumprir esse castigo quando o filho faz aquela coisa, senão o pai não é mais justo, né? O pai ou uma mãe na vida real. Então, como Deus é justo, ele precisa julgar o ser humano culpado. O ser humano que é culpado precisa ser julgado, porque Deus definiu o que é pecado. E todas as pessoas podem saber o que são os pecados, quais são os pecados, e podem entrar num processo de santificação, que é um processo de abandono do pecado. Então, por Deus ser justo, ele precisa julgar o ser humano que é culpado. Ele não pode simplesmente ignorar que um dia o que ele definiu como lei simplesmente não é cumprido e assim a vida segue, né? Não pode ser assim. Então, um outro exemplo, digamos que Hitler, que foi responsável pela morte de muitas pessoas, por exemplo, e nunca se arrependeu até a morte, pelo menos é o que se noticia. Como que Deus permitiria que ele um dia fosse viver com criancinhas, por exemplo, no céu? Então, precisa haver um julgamento. E se nós olharmos então Salmos, capítulo 145, versículo 17, nós temos o seguinte: o Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo que faz. Se nós olharmos lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17, então a regra era clara no paraíso, antes do pecado entrar no mundo. Deus disse o seguinte: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal.
Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Então esse foi um teste de fidelidade para Adão e Eva. E eles não cumpriram, foi o primeiro pecado. E foi aí que o pecado entrou no mundo. E se nós olharmos Romanos capítulo 6, versículo 23, primeira frase, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, Deus é justo, precisa haver esse julgamento, porque o salário do pecado é a morte, como foi dito lá no começo, no livro de Gênesis. E o pecado entrou no mundo, e a morte física entrou no mundo. Então, para resolver isso, é um problema de Deus, e ele teve a solução. E o maior problema de Deus é que Deus é amor. E por amar a sua própria criatura, então a maior joia da criação de Deus, que é o ser humano, ele não deseja destruí-la definitivamente. Então, como que Deus faz isso? Se ele não quer destruir todas as pessoas, ele não quer destruir o ser humano, ele que criou. Se nós olharmos 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 8, nós temos o seguinte: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. E Ezequiel 18, livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, diz assim: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. É o Senhor Deus falando, né? E no 32 também diz assim: eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus, portanto parem de pecar e vivam. Então aqui é Deus falando, dando esse recado para nós que somos filhos do Pai. Então, esse é o maior problema de Deus. Deus é amor. Ele não quer que você morra, ninguém morra. Ele não quer que ninguém morra, nenhum ser humano morra. Mas o problema que nós nascemos no pecado, por ter o espírito morto, precisa ser resolvido. E então Deus criou essa solução. Nós estamos quase apresentando ela, e por amar a sua criatura, então Deus não deseja destruí-la eternamente. Ele tem que ter um caminho para que as pessoas entrem num processo de santificação e se arrependam dos pecados depois de conhecê-los. Ok? No próximo vídeo nós continuamos. Abraço.